Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. E os trabalhadores da educação da Ativa estão comemorando a antecipação do 13º salário. Enquanto isso, os trabalhadores em educação aposentados estão reclamando que, mais uma vez, não receberam essa antecipação, aliás, como ocorre há 5 anos. Esse é o tema da conversa que nós vamos ter hoje com o coordenador-geral do SINTRN, o professor Rômulo Arnaud. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. E um bom dia especial para os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Então, Rômulo, nós vamos precisar de você como professor de história hoje, tá certo? Porque essa história do 13º vem de longa data. Eu gostaria que, inicialmente, né, você contasse um pouco, né, voltasse um pouco ao passado, né, para contar essa história para a gente. Vou usar aqui minhas atribuições de professor de história, né, mas, enfim, além de professor de história, de fato, eu gosto muito de números de financiamento da educação, de financiamento da Previdência. Eu sempre gosto de estar informado sobre isso, né? Mas dizer para as pessoas que não sabem que a Previdência do Rio Grande do Norte, mesmo com a reforma feita recentemente, ainda assim ela é deficitária e, segundo os dados do próprio governo, o déficit anual chega a 1 bilhão e 350 milhões de reais. E as pessoas podem estar se perguntando, mas como, né? Como, mesmo com a reforma, ainda tem essa dívida? Aí é preciso a gente recorrer assim, ao passado, né? E um passado até um pouco distante. Se nós voltarmos aí a cerca de 30 anos atrás, Leilton, nós tínhamos algo em torno de 75 profissionais na ativa e 25 aposentados no Rio Grande do Norte. Isso em todas as categorias, né? Não só na educação. Hoje a proporção é de 49 a 51, ou seja, o número de aposentados é superior ao número de ativos. Obviamente, se você pegar as contribuições dos professores, dos trabalhadores, dos servidores públicos do Estado, ativos, e mais a contribuição patronal, você vai ver que essa conta não fecha, né? Está faltando. Se você pegar os 11% que tira 11, 14% que pega do seu salário, né, e mais a contribuição de 22% do Estado, não chega o quê? A 30%, 40% do valor total da Previdência. Porque no sistema previdenciário estadual, as únicas fontes de receita é a contribuição do servidor e contribuição do governo. Então, naquela época que nós tínhamos 75 servidores ativos e 25 aposentados, o valor arrecadado ultrapassava o valor que se pagava na Previdência. Porém, não havia separação, Leilton, telespectador, não havia, o dinheiro ia todo para uma fonte só, né? O que é que acontecia há 30 anos atrás, ou há 20 anos, ou até um pouco menos, né? É que o dinheiro que sobrava, entre aspas, né, da Previdência, era usado para outras coisas. Eu sou aqui de Mossoró, da região aqui, e sei que aqui em Mossoró, até casa de praia, né, vila de professor, foi construído com dinheiro, recurso da Previdência. Ora, quem sabe minimamente o que é um sistema previdenciário, sabe que a Previdência é um arrecadador de dinheiro para pagar as pessoas quando se aposentarem, e não para usar para diversas coisas. Então, foi o que aconteceu. Nunca foi criado, nunca não, até 2011, nunca foi criado um fundo previdenciário, como tem as previdências de instituições, como o Banco Brasil, da Petrobras, são previdências extremamente superavitárias, né? Mesmo as pessoas envelhecendo mais, mas mesmo assim, hoje elas têm um saldo bastante significativo, porque o dinheiro era aplicado em fundo, enfim, em fontes que pudessem estar recuperando o dinheiro e a inflação e estar valorizando esse dinheiro que era aplicado. Aqui no Rio Grande do Norte nunca foi feito isso. Aliás, foi feito em 2011, quando o presidente Lula criou uma lei que obrigava todos os estados e municípios a criar um fundo previdenciário.
Eu acho que muitos servidores que estão nos assistindo aqui se lembram que foi criado lá em 2011, e quando chegou em 2013, se eu não estou enganado, em agosto de 2013, a então governadora Rosalba fez uma lei e foi aprovada na Assembleia Legislativa com um voto contrário, que foi o voto do deputado Fernando Mineiro, na época, o deputado Mineiro, e também do Sint, a posição contrária do Sint, nós dizíamos naquela época. Isso é um absurdo. Aliás, Rômulo, eu lembro, né, que na época, né, esse posicionamento contrário do Sint recebeu críticas até de parte da categoria, né, que interpretou mal, né, o posicionamento do sindicato à época. Sim, nós fomos criticados por uma parte da categoria dos aposentados e aposentadas, né? É até compreensível, porque já estavam com os salários atrasados, e se esses governos, por incompetência, né, não tivesse tirado o dinheiro da Previdência, os salários teriam atrasado muito mais. Lembrar que o governo Robson, mesmo tirando dinheiro desse fundo previdenciário, ainda assim, em 2018, Leio, deixou 4 folhas atrasadas. Né? 4 folhas, e no caso da educação, 4 folhas dos aposentados e aposentadas da base da educação. Mas, como você disse, uma parte da categoria não entendeu o nosso posicionamento. Nós dizíamos, isso é um absurdo, tirar dinheiro do fundo previdenciário, ou seja, tirar dinheiro dos aposentados para pagar os próprios aposentados. Então, hoje nós estamos nessa situação, né, que, como eu disse, há um déficit ainda muito grande da Previdência, e quando a gente vê agora, nesse momento, os aposentados que, se não tivesse tido esses problemas ao longo de décadas, né, se nós tivéssemos tido planejamento, se tivesse sido criado um fundo previdenciário há décadas, eu lembro de Irineu, quando não era da Previdência, ele falava que o fundo previdenciário no Rio Grande do Norte hoje, Leio, poderia ser de 100 bilhões, se tivesse sido criado há 30 anos, ou um pouco mais de 30 anos atrás. Você imagine, 100 bilhões você aplicando esse recurso. Certamente teria dinheiro para pagar os aposentados todo ano, né, o ano todo com o 13º, e até antecipado, porque era dinheiro que estava lá. O que é que nós temos hoje no cenário? Um cenário que foi criado uma reforma, né? E aí é bom que se diga que o Sint sempre teve uma posição contrária à reforma da Previdência, tanto nacional como a reforma estadual. Porque eu estou dizendo isso porque eu vejo muita gente que silenciou na reforma nacional, que nós fomos para a rua tentar barrar a reforma e não conseguimos. E agora, essa mesma turma que silenciou hoje está fazendo críticas. E nós mantemos a coerência. Nós tivemos uma posição contrária à reforma da Previdência lá no governo Temer, conseguimos barrar, no governo Bolsonaro não conseguimos, e tivemos uma posição contrária. Agora, não conseguimos barrar, inclusive, a reforma estadual. Agora, também nós fizemos um movimento para que pelo menos os danos fossem atenuados. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já conversando ainda sobre esse tema. O posto de saúde, a escola pública, a vacina, o SUS, o socorro policial. Nada disso existe sem o servidor público. Mas para o governo Bolsonaro, servidor público é inimigo a ser combatido com a granada da reforma administrativa. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo. A reforma que quer explodir os direitos dos servidores vai explodir junto os serviços essenciais que você precisa. Direito à vida e vida com direitos. Sint-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Sint-RN em defesa da educação pública. E hoje o tema é a situação da Previdência, né, para os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Nós estamos conversando com o coordenador-geral do Sint-RN, professor Rômulo Arnaud, que vinha falando aí sobre o histórico, né, da Previdência Social que levou, né, que está levando, nos trazendo, na verdade, ao caos em que a gente se encontra hoje. Rômulo, você falou aí, né, deu essa aula de história para a gente, e eu gostaria que você falasse agora sobre as consequências, né, como é que se encontra a situação de hoje, né, a causa, né, de que
que está levando a categoria, né, especificamente o segmento dos aposentados e aposentadas, a não terem os seus, a antecipação do 13º hoje. Pois eu ouvi muitos comentários, né, e eles são legítimos, dos aposentados, protestando por não ter a paridade, né, o mesmo comportamento de antecipar dos ativos e não antecipar dos aposentados, e alguns falando de que como é que pode, foi feita uma reforma, agora nós voltamos a pagar a Previdência e não tem dinheiro. Eu já tinha dito, né, hoje, quando começou o debate, a dívida era de 130, 135 milhões, está arrecadando, com a reforma da Previdência, veja bem, está arrecadando cerca de 32, 33. Portanto, ainda tem um déficit de 100 milhões mês, ou 1 bilhão e 350 ano, né? Mesmo com a reforma da Previdência. E acontece o seguinte, Leilton, se tivesse sido feito um fundo previdenciário há 30 anos, né, há 3 décadas atrás, segundo alguns estudos, esse fundo hoje poderia ser 100 bilhões. Ou seja, se esses 100 bilhões tivessem investidos, talvez nós tivéssemos hoje, tivesse sido bem investido ao longo do tempo, tivesse sido uma coisa profissional, como nós temos previdências próprias aí de empresas, se tivesse sido bem investido, nós teríamos uma situação bem mais confortável, né? ou menos ruim do que estamos hoje, que eu não sei exatamente precisar, mas o que aconteceu foi que não foi feito esse fundo e o déficit continua, né? Agora, é preciso dizer que não foi feito ao longo de todos esses governos, é preciso dizer que foi feito em 2011, mas em 2013 já começou a sacar 1 bilhão e 700 que tinha no governo Rosalba, depois no governo Robson raspou o tacho, né? Tirou os últimos recursos e ainda assim entregou o governo com 4 anos com 4 folhas de atraso. Então, é uma situação complicada, né, complexa, mas nem por isso a gente aqui não quer deslegitimar, muito pelo contrário, nós queremos afirmar que a categoria, os aposentados, têm todo o direito e o Sinti tem o dever também de lutar para que haja paridade, para que o governo consiga sanar essa situação e, quem sabe, no próximo ano, ou ainda esse ano, porque o ano passado, Leilton, eu lembro que foi pago em outubro, né? Os 40% foi pago em outubro. Vamos continuar insistindo para que o governo pague, mesmo sabendo dessa situação, mas vamos continuar, porque o servidor que pagou a Previdência ao longo de sua vida, 30 anos, 35 anos, para ter sua aposentadoria digna, ele não tem culpa por esse descaso desses sucessivos governos no Rio Grande do Norte. Então, o nosso papel político, nós vamos continuar, né? Nós, como eu disse, fomos contra a reforma da Previdência Nacional, fomos para a rua contra a reforma de Temer, fomos para a rua contra a reforma de Bolsonaro, mas, infelizmente, no governo Bolsonaro, a gente não teve uma correlação de força suficiente para barrar a reforma. E uma reforma que, inclusive, obrigava os estados e municípios a fazer a sua reforma. E aqui nós nos posicionamos contra, mas depois que nós não tínhamos a correlação de força para mudar essa situação, a gente tentou minimizar os efeitos dessa reforma e vamos continuar lutando para que os aposentados tenham o devido respeito, aposentados e aposentadas. Então, essa vai ser a nossa luta, sempre foi e vai continuar. Ok. Nós começamos com o coordenador-geral do Sinti-RN, professor Rômulo Arnaud. Rômulo, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigado, Leilton, obrigado, telespectador, e dizer para a categoria que nós temos muita luta para fazer, né? A luta pela paridade, a luta pelo respeito dos trabalhadores, a luta pela manutenção dos direitos e também a luta para que aposentados, pensionistas e ativos tenham os mesmos direitos e que seja respeitado igualmente. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do Sinti-RN em defesa da educação pública. Sempre lembrando que a pandemia ainda não acabou. Se você puder, fique em casa. Até o próximo.